Se um rei famoso por sua sabedoria mandasse cortem o bebê ao meio, você obedeceria ou desconfiaria que existe um plano por trás dessas palavras? 2 mulheres, um bebê e uma sentença que atravessou milênios. Antes de seguirmos, um convite. Somos os discípulos da Bíblia. Toda semana, uma nova história bíblica. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Voltemos a Jerusalém, século X a.C. O reino de Salomão floresce. Há cedro e ouro nos palácios, artesãos trabalhando em silêncio disciplinado, mensageiros cruzando as ruas com notícias de tratados, obras e canções. Cresce também um rumor. O jovem rei julga com uma lucidez que parece ver além das palavras. Essa fama atrai ao palácio um caso que não envolve cofres nem fronteiras, mas o que há de mais precioso, uma vida em começo. As portas do salão do trono se abrem, pesadas, e a luz alta do meio-dia desce em feixes sobre o piso de pedra. No centro, um trono trabalhado com figuras de leões. Sobre ele, Salomão. O rosto ainda traz a juventude, o olhar não. É um olhar que mede silêncios, que percebe o que as pessoas calam quando falam demais. A atenção do rei não está nos adereços da sala, mas no que chega com passos inseguros. 2 mulheres, veste simples, cansaço evidente, e entre elas, o futuro inteiro de alguém que mal aprendeu a respirar. Elas moram na mesma casa, deram à luz com poucos dias de diferença. Numa dessas noites em que o sono é pesado e o peito doía, uma criança morreu. Agora, as 2 disputam a maternidade do bebê que vive. Não há testemunhas, não há documentos, há apenas versões. Uma afirma: o vivo é meu. A outra retruca: não, é meu. Quem vê de longe imagina um tribunal barulhento, mas aqui a justiça começa com silêncio. Salomão deixa que o silêncio desça como poeira, e nele cada gesto aparece com nitidez. A mão que aperta o tecido, o olhar que evita encarar, o fôlego que prende. Talvez você se pergunte por que um rei sábio diria algo tão chocante mais adiante. A resposta não está na vontade de ferir, mas na habilidade de revelar. O que parece dureza pode ser, na verdade, a ponte para a verdade. Em instantes, você vai perceber como um detalhe sem brilho, um reflexo involuntário do coração, pesa mais que 1000 argumentos. E é aqui que a história começa a preparar seu clímax. Não com alarde, mas com a lentidão calculada de quem espera a hora certa de levantar uma pergunta que ninguém espera. O salão observa. Conselheiros respiram baixo. Um capitão vigia ao fundo, espada apontada para o chão, como quem contém a força para que a razão trabalhe primeiro. Salomão não junta provas, ele as faz aparecer. Pede que cada uma conte sua versão. O que para muitos é apenas repetição, para ele é mapa. Onde há detalhe verdadeiro, a memória repousa. Onde há improviso, a narrativa tropeça. Uma fala com a precisão de quem lembra o pano do berço, a posição do corpo ao amanhecer, o primeiro susto ao notar algo errado. A outra reage rápido, como quem teme o vazio entre uma frase e outra. Ocupa cada lacuna com frases curtas, palavras que batem e voltam, mas não se encaixam. Enquanto isso, o bebê, ignorante da tempestade que gira em volta, respira. O som é pequeno, mas é nele que a história se apoia. A disputa não é por honra, herança ou status. É por uma vida frágil, cuja existência pede discernimento imediato. Esse é o ponto que torna o caso inesquecível. Não basta decifrar quem mente, é preciso proteger quem não pode se proteger. E Salomão parece entender que a verdade, muitas vezes, não se encontra em quem fala mais alto, e sim em quem é capaz de abrir mão. Você, que nos acompanha, talvez já tenha sua suspeita. Qual das 2 é a mãe verdadeira? O coração, quando não está viciado pela posse, reconhece o que a boca não confessa. É permitir que o tempo faça o trabalho que a força não faz.
O silêncio de Salomão não é indecisão, é estratégia. A pausa não é vazio, é espaço para que a máscara escorregue. E quando a máscara escorrega, a verdade não entra com gritos, ela apenas aparece. O rumor que encheu Jerusalém, há um rei que julga como ninguém, está prestes a ganhar corpo diante de olhos atentos e mãos inquietas. Porque ao fim, a sentença famosa que tantos repetem não é um grito de violência, mas uma ferramenta de revelação. É a fala que acende o que estava escondido, a compaixão de uma e a frieza da outra. Quando a lâmina é citada, não é o metal que decide, é o coração de quem a ouve. Fique. Nos próximos minutos, ouviremos as duas versões da mesma noite e veremos onde elas se cruzam, onde se atrapalham e onde se negam. E, no cruzamento dessas linhas, nasce a estratégia do rei. O primeiro passo que levará a corte ao silêncio mais pesado e ao desfecho mais claro. A primeira mulher fala com detalhes que não parecem ensaiados. Lembra a hora em que acordou, o lado do leito, o pano grosso com cheiro de óleo, a claridade entrando pela fenda do teto, o jeito do bebê respirar quando ouvia sua voz. É uma memória que se apoia em coisas pequenas, como quem segura um fio para atravessar a noite. A segunda responde depressa e em termos gerais. Diz que todos os panos são iguais, que a noite estava escura, que a memória engana. A voz sobe, mas os detalhes não chegam. Entre uma frase e outra, as lacunas ficam visíveis. Salomão não interrompe nem comenta. Ele volta às mesmas perguntas: a hora, a posição do bebê, o lado da cama, o pano do berço, e observa como cada uma sustenta ou não o que disse antes. Na boca da primeira, as peças se encaixam. Na da segunda, surgem emendas tortas. Quando o rei pede menos fatos e mais coração, as diferenças se acentuam. A primeira confessa o medo de perder a criança e deixa escapar o essencial. Se tiver de escolher entre o seu direito e a vida do bebê, escolhe a vida. A segunda gira em torno de posse. Repete meu, provar, direito, como quem disputa um objeto. O salão sente a mudança de ar. O capitão permanece ao fundo, espada baixa, lembrando que ali a força só entra se a verdade falhar. Salomão inclina-se no trono, pede que aproximem o bebê e, sem ainda declarar nada, termina de montar o raciocínio. Quando as provas faltam, o coração se revela diante do que ama. É nesse ponto que o rei decide provocar a revelação final. Não por brutalidade, mas por estratégia. Criar uma situação em que apenas o amor verdadeiro possa reagir como amor, abrindo mão, se preciso, para que a criança viva. O bebê é trazido com cuidado. O salão inteiro parece prender a respiração, como se até as colunas temessem mover sombra. Salomão ergue o olhar, pede a espada e o metal brilha por um segundo que parece comprido demais. Então o rei diz o que ninguém pensou ouvir de um sábio: cortem o bebê ao meio e deem metade a cada uma. Não há gritos, há um silêncio que corta mais do que lâmina. É nesse silêncio que a verdade finalmente encontra voz. Uma das mulheres, a que durante todo o tempo segurou palavras como quem segura um fio para atravessar a noite, dá um passo à frente. O rosto dela desfaz o orgulho, a voz quebra. Meu senhor, dê o menino a ela, mas não o mate. A outra não treme, não pede vida. Aceita a sentença. Assim, não será nem meu nem dela. E ali, naquele contraste, a sala inteira aprende que o amor verdadeiro prefere perder para que a vida ganhe. Salomão não precisa de mais perguntas. Com um gesto, detém a espada. Com outro, sela o julgamento. Entreguem o menino a que preferiu conservá-lo vivo. Ela é a mãe. A decisão cai sobre o salão como luz. O ar volta. O choro que se ouve desta vez não é de medo, é de alívio. O bebê é colocado nos braços que tremem de gratidão e a cidade, ainda sem saber, já mudou um pouco por dentro.
Mais tarde, pelos corredores, corre o rumor que se transformará em fama. Em Jerusalém existe um trono onde a justiça vê o coração. Soldados repetem a história com exageros. Mercadores sopram a novidade entre bancas de figos e tecidos. Velhos apontam para o palácio como quem aponta um farol. A expressão que nascerá dali, decisão salomônica, um dia viajará por séculos e idiomas, ganhando o significado de um veredito que não se contenta com o que se vê. Não é a espada que explica Salomão, é o que a espada foi capaz de revelar quando nem testemunhas, nem papéis, nem provas visíveis podiam. Naquela noite, quando o salão se esvazia, o capitão recolhe a lâmina. Ainda há poeira de passos no ar. Salomão permanece um instante sozinho, olhando para o vazio que as pessoas deixam. Ele pensa na própria juventude, pensa no pedido que um dia fez a Deus. Não riquezas, não longevidade, mas sabedoria para julgar o povo. Talvez sorria de leve. A sabedoria que pediu não era uma resposta pronta, era um caminho. E hoje o caminho passou por uma borda perigosa. Dizer algo terrível não por brutalidade, mas por estratégia. E ainda assim trouxe vida de volta para os braços certos. A mãe verdadeira, do lado de fora, abraça o menino como quem recebessem o mundo de volta. Quem passa baixa a cabeça, alguns por respeito, outros por vergonha de terem julgado antes da hora. A mulher que mentiu busca desaparecer na multidão. Talvez diga para si mesma que não foi ouvida, que o destino foi injusto. Talvez, no fundo, sinta o que toda mentira sente quando encontra a verdade: cansaço. No dia seguinte, a corte comenta detalhes que quase ninguém percebeu. Um conselheiro lembra o instante em que o rei pediu para as duas falarem do que sentiam, não só do que viram. Outra pessoa comenta as mãos, as de uma prontas para segurar, as da outra prontas para ferir. Alguém recorda como a primeira falou do medo de perder o filho e, sem querer, anunciou qual decisão tomaria quando a vida do bebê fosse ameaçada. É estranho, parece que tudo estava à vista, mas só se tornou claro quando alguém ousou levar a situação ao ponto em que o coração não consegue mais disfarçar. E aqui cabem duas curiosidades que a cidade vai aprender a repetir. A primeira, em certos relatos, disse que as duas mulheres viviam à margem. Eram olhadas com desconfiança, como se sua voz valesse menos. Salomão, no entanto, abriu o trono para o caso delas e tratou a dor delas como o centro do reino naquele dia. A segunda, ninguém viu o rei tocar na espada. A ordem existiu para acender a verdade. A lâmina nunca saiu do lugar onde estava. Às vezes, a justiça é isso, uma palavra que parece dura, mas que, na verdade, protege. O tempo corre. O menino cresce. Não sabemos seu nome, nem se um dia ele soube a história inteira. Talvez tenha ouvido "um rei salvou você" com uma sentença. Talvez tenha sido apenas uma lembrança em sussurros, dita quando a noite ficava mais comprida e o coração mais mole. Mas mesmo sem nomes, a memória de um povo guardou o que importava. Quando a razão parecia não bastar, a compaixão decidiu. E essa é a parte que alcança a gente, porque a cena do trono se repete longe dos palácios. Repete-se nas mesas de casa, nas mensagens de celular, nos conselhos de família, nas reuniões de trabalho. Dois lados, versões diferentes, pouco espaço para provas. Às vezes não sabemos o que é justo. Sabemos apenas que algo precioso está no meio, correndo o risco de virar objeto numa disputa de orgulho. É nessa hora que a história de Salomão oferece um caminho. Traga a situação ao ponto em que o amor precisa se manifestar. Quem ama de verdade escolhe salvar a vida antes de vencer a discussão. Quem ama pouco ou ama a si mesmo mais do que qualquer outro, escolhe a vitória mesmo que a vida se perca no processo. Se for difícil, lembre 3 sinais simples que o julgamento deixou como faróis. O primeiro, o amor verdadeiro abre mão antes de ferir. Sempre que a escolha for entre ter razão e preservar o frágil, o amor cede.
O segundo, a falsidade troca detalhes por volume, fala alto, mas diz pouco. O terceiro, a sabedoria não tem pressa. Ela cria o silêncio onde os gestos se revelam. Nessas três linhas, muita disputa moderna pode encontrar paz. E porque toda boa história pede um passo adiante, leve esta pergunta consigo. O que hoje eu posso preservar, mesmo que me custe ter razão? Às vezes, é nesse gesto que a verdade se manifesta do jeito mais claro. Somos os discípulos da Bíblia. Toda semana, uma nova história bíblica. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Até o próximo episódio.